A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração aqui, algo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Para nós que somos servos de Jesus, para que somos evangélicos, para que somos cristãos. Você tem obedecido a palavra de Deus? Você tem levado a sério o Evangelho? Como tem sido o seu comportamento diante do Senhor? Tem sido de obediência? Tem sido de um servo fiel? Tem sido de um servo prudente que edificou sua casa sobre a rocha? Ou tem sido sobre uma pessoa que não tem tido sabedoria nas palavras, sendo tolo? Tiago diz que se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. O que Tiago está dizendo? Que nós cristãos devemos medir as nossas palavras. O que significa medir as nossas palavras? Tomar cuidado com aquilo que nós falamos, porque a palavra ela tem um poder muito grande de abençoar, mas também de amaldiçoar. E algo que Deus tem colocado no meu coração é: você tem servido a Deus em obediência ou apenas tem sido um tolo que faz sacrifício, mas não obedece a palavra? Nós sabemos que Jesus, ele disse que pra gente que no mundo nós não teríamos só dias alegres, dias felizes, dias de festa, dias de roda de amigos. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E quando ele fala sobre as aflições, ele fala sobre dificuldades, sobre problema. E se alguém te pregou outra coisa que não é isso, você foi enganado. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que, em João 16:33, tenho-vos dito isso para que me tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus manda nós termos bom ânimo, mas a aflição vai ter. A aflição vai estar presente. Os dias maus vão ter. Os dias tristes vai acontecer. Por quê? Porque o céu não é aqui. O céu não é nessa terra. Então nós temos que entender que no mundo nós vamos passar por tribulações, perseguições, angústias, humilhações, perseguições. Nós temos que entender isso. Jesus ele deixou isso escrito na Bíblia para a gente já saber o que iria acontecer com a gente. Ele deixou escrito, ele deixou muito bem anotado ali para a gente ler, meditar e interpretar da forma correta. Entende? Será por que a gente tem. Uma coisa que eu tenho falado muito com o Senhor é: Deus, eu estou fazendo isso para o Senhor, mas qual que é a minha intenção? A minha intenção é pura? Você já se perguntou se as suas intenções diante de Deus para fazer algo para Ele tem sido pura? Ou tem sido um orgulho, ego do seu próprio? Que você faz porque você quer aparecer, você faz por inveja, por porfia. Porque Paulo fala que muitos pregam o evangelho por inveja, porfia, por motivos que não são de ganhar as almas, por motivos, como que eu posso dizer, motivos que não seja o propósito, o real propósito de Cristo. Porque quando nós pregamos, nós temos um propósito. Propósito de quê? De ganhar almas, alcançar vidas. Entende? Então, se uma pessoa prega sem ter o propósito, ela se esqueceu do mais importante, que é o propósito. Por quê? Não adianta eu ter esse meu canal aqui no YouTube se eu não tenho um propósito. O meu propósito nesse canal, desde quando eu comecei, é ganhar almas, é que pessoas sejam abençoadas através das minhas palavras humildes, que pessoas sejam tocadas. E o que Deus tocou no meu coração para falar nesse vídeo é: você tem obedecido a Deus ou apenas prestado sacrifícios a Ele, mas permaneceu em desobediência? Nós temos que parar para pensar numa coisa. Davi fala que um sacrifício para Deus é um coração contrito e quebrantado, que Deus não desprezará. Ou seja, Deus não despreza em momento algum um coração contrito e quebrantado. Então, o que Deus quer de mim, de você, primeiramente, é obediência. Depois vem a adoração. A gente não pode confundir e errar a colocação das coisas. Porque é lindo se você adora a Deus. É lindo se você faz sacrifício de subir no monte. É lindo se você faz sacrifício de jejum por períodos longos. Mas se você não obedece, me desculpa te dizer, mas está errado. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Você precisa obedecer os mandamentos de Cristo. A primeira coisa que um cristão deve ter a Deus é obediência,
é temer a Deus, ou seja, obedecer. Porque o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Quando você ama a Deus, você obedece. Porque se eu falo, Senhor, eu te amo, para mim falar isso eu preciso obedecer. E eu sempre falo com vocês, pessoal, busquem ter uma vida de oração. Busquem ter uma vida de intimidade. Não vivam uma vida superficial. Não vivam uma vida superficial. O que é uma vida superficial? Uma vida que só vai na igreja, só fica sentado no banco e não faz nada. Não viva uma vida dessa. Busque ter intimidade com o Senhor. Busque ser um obreiro na casa do Senhor. Busque exercer o seu chamado na casa do Senhor. Eu sei para que eu fui chamado. Então, quando vier propostas que não são o meu propósito, eu não vou aceitar. Por quê? Porque não é o meu propósito. Eu sei porque eu nasci, eu sei porque eu estou aqui. Porque tem um propósito. E esse propósito é ganhar almas, é levar a palavra, é levar o evangelho. É isso. Não tem outro propósito. Entende? Eu não posso inventar. Ah, Ezequias, você vai ser pastor, você vai ser... seja lá o que for. Não, gente. O Ezequias vai ser aquilo que Deus chamou ele para ser. E jamais, quando eu estou pregando, quando eu estou ministrando, eu quero aparecer. Não quero, gente. Deus sabe que como eu lutei com o Senhor para não pregar. Mas eu acabei pregando em obediência ao Senhor. E tudo foi acontecendo na minha vida, mas através da obediência e de aceitar aquilo que Deus tinha para minha vida. Porque se eu tivesse negado, eu estaria até hoje sem ter tido a experiência de ministrar. Porque às vezes as pessoas olham para a gente lá pregando e falam, uau, ele prega. Mas não sabe que para você pregar é muito sério. Eu não posso pregar o que eu não vivo. Tem muita coisa em mim que eu preciso mudar. Tem muita coisa em mim que eu preciso deixar o Espírito Santo mudar. Porque, na verdade, não é eu que me mudo. Não. Eu estaria sendo um orgulhoso se eu falasse isso. Quem me muda e me convence do meu pecado é o Espírito Santo. Quem me consola, quem me confronta e me liberta é o Espírito Santo. Se não fosse ele, eu estaria todo errado. Mas é ele que me liberta, é ele que me purifica, é ele que me dá uma direção, é ele que me guia. Então, pessoal, busquem ter uma vida de oração, busquem conhecer a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, busquem louvores que te edifiquem, busquem amizades que você vai construir pontes. O que seria pontes? Caminhos, estratégias, mas que sejam do propósito do Senhor na tua vida. Não construa uma ponte que seja um caminho que não seja a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor sobre a tua vida. E ei, se você está fazendo jejum prolongado, se você está subindo no monte, se você está se sacrificando, olha para você como você estivesse olhando diante do espelho e para e pensa. Se você está obedecendo. Como assim, Ezequias? Não, é importante fazer o que eu estou falando? É, você tem que orar, você tem que ir no monte, você tem que fazer jejum prolongado. Isso é bom. Isso é bom. Só que, pessoal, antes disso tem que vir a obediência. Se você quebra o princípio da obediência, como que Deus vai receber isso? Como que o Senhor vai estar com você? Como que Deus vai ter compromisso com você? Como que você vai ter o seu nome escrito no livro da vida se você não obedece? Infelizmente não tem como. Para o seu nome estar escrito no livro da vida, você tem que obedecer a palavra do Senhor. O primeiro princípio. Lá em Êxodo, nos mandamentos que Moisés fala, o primeiro mandamento é amarás o Senhor de todo o teu coração. O que é amar o Senhor? Obedecer. Então, quer subir no monte? Quer fazer jejum prolongado? Primeiro obedeça a palavra do Senhor. Depois você faz isso. Entende? E não corra, não acelere. O propósito de Deus na sua vida vai acontecer no tempo de Deus, não no seu tempo. Não adianta chorar, não adianta ficar triste, você tem que descansar e confiar e entender que há um tempo para todas as coisas e para a sua vida há um tempo. Amém? Obedeça ao Senhor, que é o primeiro princípio e um mandamento com promessa. Amar o Senhor é obedecer a Ele e depois você faz sacrifício, que sim, Ele vai receber, vai te abençoar e vai derramar dons para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.